sentença e coisa julgada. 475 vai nos dar as hipóteses em que o juiz não resolverá o mérito. Primeiro caso é quando indefere a petição inicial. Indeferimento da petição inicial. Nesse caso, para propor uma nova ação, primeiro é preciso corrigir o vício que levou a uma sentença sem resolução do mérito. Segundo caso é quando o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes. Nesse caso, o prazo para suprir a falta é de 5 dias com pagamento proporcional das custas, porque a negligência foi de ambas as partes, o processo ficou parado por mais de um ano. Intimação em 5 dias, pagamento proporcional de custas. Por não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Neste caso, apenas o autor será condenado ao pagamento de despesas e de honorários de advogado. Se o autor der causa por 3 vezes a uma sentença fundada em abandono da causa, não pode propor a nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe todavia ressalvada a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Verifica-se a ausência de pressupostos de constituição verificada quando se verifica ou verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Quando o juiz identifica que está ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, válido e regular do processo, para propor uma nova ação, primeiro é necessário corrigir o vício que levou a essa sentença sem resolução do mérito. O reconhecimento da existência de perempção, litispendência e coisa julgada também é um motivo que leva a sentença sem resolução do mérito, quando se verifica a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Para propor nova ação, primeiro é preciso corrigir o vício que levou a sentença sem resolução do mérito. O nono caso é quando, em caso de morte da parte, a ação é considerada intransmissível por disposição legal. E, nesse caso, o conhecimento é de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Quando o juiz acolhe a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhece sua competência. Para propor uma nova ação, primeiro é preciso corrigir o vício que levou a sentença sem resolução do mérito. A homologação da desistência da ação. Após a contestação, o autor não pode, sem o consentimento do réu, desistir. A desistência pode ser apresentada até a sentença. Após a contestação, a extinção do processo para abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Interposta a apelação qualquer dos incisos acima, o juiz tem 5 dias para retratar-se. Cinco dias para retratar-se. Então, só voltando aqui, o 475 é quando o juiz não resolve o mérito. Essas partes que estão grifadas de azul, que é o 1, o 4, 6, 7, 1, 4, 6 e 7, é o seguinte: para propor a nova ação, primeiro é preciso corrigir o vício que levou a essa sentença sem resolução do mérito. Você pode propor outra ação? Pode, mas você tem que corrigir o vício que levou a essa sentença sem resolução do mérito. Quais são os casos que é preciso corrigir o vício que levou a uma sentença sem resolução do mérito? O primeiro caso é quando há indeferimento da petição inicial. O segundo caso é quando se verifica a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O terceiro caso é quando se verifica a ausência de legitimidade, não há a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E o quarto caso é quando se acolhe a alegação de existência de convenção de arbitragem
ou quando o juízo arbitral reconhece sua competência. Esse segundo inciso aqui, que é um dos mais simples, é quando o processo fica parado por negligência das partes, de ambas as partes, prazo para suprimento 5 dias, pagamento proporcional das custas. E o terceiro inciso, por não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 dias. Neste caso, apenas o autor é condenado ao pagamento de despesas e também de honorários de advogado. Se o autor der causa por 3 vezes a uma sentença fundada em abandono da causa, não pode propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, porque ele está abandonando a causa, ficando-lhe ressalvada ainda uma outra chance, que é a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. O quinto inciso é a respeito do reconhecimento da existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Esses destacados em laranja, que envolve o inciso 4, 5, 6 e 9, que para propor a nova ação, primeiro é preciso corrigir o vício? Não é isso. Caso de morte da parte da ação for considerada intransmissível. Assim, nesse caso aqui que estão destacados em alaranjado, que é o 4, 5, 6 e 9, é o conhecimento de ofício. Pode ser em qualquer grau, em qualquer tempo, enquanto não ocorreu o trânsito julgado. São os seguintes defeitos: ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é de ordem pública. Verificação de ausência de legitimidade ou de interesse processual, também de ordem pública. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e ainda quando há reconhecimento da existência de prescrição, litispendência ou de coisa julgada. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte propõe de novo a ação. Houve um pronunciamento judicial, mas não resolveu o mérito. Isso não obsta a que a parte proponha de novo a ação. No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos incisos 1, 4, 6 e 7 do 485, como já mencionamos, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. A inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou de depósito de custas e também de honorários advocatícios. 487 são todas as hipóteses, que são bem menos, de quando há resolução do mérito. A resolução do mérito, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação na reconvenção, decide de ofício ou requerimento sobre ocorrência de decadência ou de prescrição. Homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação na reconvenção, homologa a transação, homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não são reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. O juiz poderá julgar liminarmente, que esse aqui é o parágrafo 1º do artigo 332, que é quando o juiz pode julgar liminarmente o procedente pedido, se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. 488, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Elementos e efeitos da sentença 489. São elementos essenciais da sentença. Relatório que deve conter nome das partes, identificação do caso, suma do pedido, contestação. Suma do pedido, da petição inicial e também na contestação. O registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limita a indicar a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar a correlação com a causa ou com a questão decidida. Emprega conceitos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com os princípios da boa-fé. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, a apuração do valor devido depender da produção de prova, de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Nos casos previstos neste artigo, segue-se a apuração do valor devido por liquidação. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, cabe ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Ouvirá as partes sobre aquele fato novo antes de decidir. Publicada a sentença, pode haver alteração? Pode. Só pode se for para corrigir de ofício o requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou ainda através de ou por meio de embargos de declaração. A decisão que condena o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determina a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. A decisão produz a hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada prioridade no registro. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Remessa necessária. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra os entes, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Nos casos previstos neste artigo, não interposta apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos do tribunal e, se não fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos para a União, 500 para estados e 100 para municípios. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença está fundada em súmula de tribunal superior, súmula de tribunal superior, pode ser de qualquer tribunal superior. Se for súmula,
É uma súmula? É de Tribunal Superior? Então não se aplica o disposto acima. Se for um acórdão, esse acórdão ele tem que ser proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. No caso, não pode ser acórdão de tribunais superiores, tem que ser súmula de tribunal superior, acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, especificamente em julgamento de recursos repetitivos. Ou quando já há um entendimento firmado no incidente de resolução de demandas repetitivas, ou no caso de entendimento firmado na assunção de competência. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Já há um entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada por manifestação, parecer ou súmula administrativa. Julgamento de ações relativas às prestações de fazer, não fazer e de entrega de coisa. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, vai fixar um prazo para o cumprimento da obrigação. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requereu e, se impossível, a tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A indenização por perdas e danos será dada sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que o julgar procedente pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Coisa julgada. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Coisa julgada material, indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal, expressamente decidida. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo, se a hipótese do parágrafo 1º, antes de falar, isso, não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Só voltando, que o disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida e expressa incidentemente no processo se dessa resolução depender o julgamento do mérito, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. O juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Nenhum juiz decidirá novamente questões que já foram decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que pode a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.
nos demais casos prescritos em lei. A sentença faz conjugar das partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto no acolhimento quanto na rejeição do pedido. Liquidação de sentença. Quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida, procede-se então sua liquidação, seja a requerimento do credor ou a requerimento do devedor. 2 casos: por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Arbitramento foi determinado na sentença, as partes convencionaram que realmente teria que ser por arbitramento ou quando foi exigido pela natureza do objeto da liquidação. E ainda pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela em autos apartados a liquidação desta. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. O CNJ desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo a fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber o disposto do livro 1 da parte especial deste Código, processo de conhecimento e cumprimento de sentença. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Cumprimento de sentença e disposições gerais. O cumprimento da sentença deve ser feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação o disposto na parte do processo de execução. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar a quantia, seja provisório ou definitivo, deve ser feito a requerimento do exequente. Não é de ofício, é requerimento do exequente. Se o requerimento for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação deve ser feita na pessoa do devedor por meio de carta com AR, encaminhada ao endereço constante nos autos, observando-se o disposto no parágrafo único do artigo 274 e ainda no parágrafo 3º. O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo diário na pessoa de seu advogado que foi constituído nos autos. Se ele está sendo representado pela Defensoria Pública ou não tem procurador nos autos, vai ser através de AR. Também. Por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tem procurador constituído nos autos. O parágrafo 1º diz da seguinte maneira: com exceção de microempresas e empresas de pequeno porte. Só as micro e as de pequeno porte são excluídas. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por meio eletrônico. Nos casos dos incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único 274. Ainda tem a citação por edital, quando citado na forma 256, que é a citação por edital, foi revel na fase de conhecimento. O cumprimento da sentença não pode ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou corresponsável que não participou da fase de conhecimento. Então, não pode promover cumprimento de sentença contra fiador, co-obrigado ou corresponsável que não participou da fase de conhecimento, porque ele não teve direito à defesa. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença depende da demonstração que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.
Títulos executivos judiciais. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento será dado de acordo com os artigos previstos neste título. Lista. Inciso 1. Decisões proferidas no processo civil que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar, de fazer ou de não fazer ou entregar coisa. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Formal certidão de partilha, exclusivamente em relação inventariante, aos herdeiros sucessores a título singular universal. O crédito auxiliar da justiça quando as custas e emolumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. A sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a catalogatória pelo STJ. Os casos incisos 6 a 9, que são destacados esse aqui, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. O cumprimento de sentença será feito perante os tribunais nas causas de sua competência originária, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, no juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, sentença estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Nas hipóteses 2 e 3, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. A decisão judicial transitada de julgado pode ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no 523. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da decisão. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias, indicará o nome e a qualificação do exequente do executado, número do processo, valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer as suas expensas sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença provisória definitiva e liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória. Cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido, cumprimento de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Desprovido de efeito suspensivo. Esse aqui é o cumprimento provisório 520. Então vamos ler de novo para não confundir. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nessa parte ficará sem efeito a execução. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade e de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. No cumprimento provisório de sentença, o executado pode apresentar impugnação se quiser nos termos 525. A multa e os honorários a que se refere o pagamento do artigo 523 são devidos ao cumprimento provisório de sentença condenatória
ao pagamento de quantia certa. Se o executado comparecer tempestivamente depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como compatível com o recurso por ele interposto. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvada sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado, ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer, ou da coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo.